Beleza. Vocês viram aí no último vídeo, mano, qual foi a sacada genial que o Arquimedes teve para poder ajudar ele nessa resolução desses números muito grandes? Ele chamou aquilo de míriade, certo? E hoje a gente conhece como expoente. Então, o que que é isso, né? Antes de a gente falar um pouquinho dessa propriedade, vamos desenhar aqui. O que que é isso? Você tem um número, certo? Vamos chamar esse número de A. A gente não sabe que número é esse, pode ser qualquer número, A é qualquer número. Ele vai dar o expoente N ali, certo? E isso tem uma representação pra gente. Tem um nome. Esse número aqui, que é o A, a gente vai chamar ele de base, certo? Porque ele tá na base do número, sacou? Mas de onde vem essa base? Amigão, não pira, não pira. Base. Porque ele tá na base do número, certo? E esse N, a gente já sabe, a gente vai chamar ele de expoente. Certo? Isso aqui é mais ou menos para você se familiarizar. Então anota aí. O número de baixo é a base e o número de cima é o expoente. Vamos lá para algumas propriedades muito interessantes que vão ajudar a gente a poder fazer essas contas meio malucas aí, certo? Bom, a primeira dela aqui, a gente pode ver aí, multiplicação. A gente já tinha falado um pouco disso, né? Ele multiplicou os números, o que que acontecia? Você repetiu o número várias vezes, né? Então a gente fez aquele exemplo, lá vamos colocar o exemplo aqui. Pô, você quer saber quanto que é 3 ao quadrado, né? Esse 2 a gente representa como um quadrado, porque é como se fosse, vamos pegar aqui, ó. Você tem um quadrado e esse lado é 3, esse lado é 3, certo? É um quadrado que os dois lados são iguais. E quanto que é a área desse quadrado? Bom, você sabe. A área do quadrado, vou colocar aqui em cima aqui, ó. Rapidinho. A área do quadrado é base vezes altura, certo? Quanto que é a base? 3. E a altura? 3. Quanto que dá isso? 9. Certo? Então é daí que vem esse termo, o número elevado ao quadrado é isso. Então, 3 ao quadrado vezes 3 à terceira. Ou ao cubo, tem a mesma ideia, o cubo, né? Em vez de ele ter só dois lados, duas dimensões, ele tem 3. Então seria cada lado tem o tamanho 3. Enfim. Só, pô, o que é isso aqui, cara? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Quantos 3 a gente tem aqui, ó? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 números 3. Então isso aqui é 3 à quinta. Não, não é possível. É possível, cara. Pega aí na sua calculadora aí. 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, certo? Multiplica esses dois resultados. Você vai ver que dá a mesma coisa de você pegar 3 e elevar a 5. Não dá, dá sim. Então, o que que essa propriedade aqui reflete pra gente, né? Vou escrever aqui, então. 3 ao quadrado vezes 3 à quinta é 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, que é... Ou 3 à quinta não, né? Eu comi bola aqui, ó. 3 à terceira, que é igual a 3 à quinta. Certo? Mas a gente pode usar essa propriedade, ou seja, quando a gente tem esses números aqui, quando a base, que é o número 3, é igual, o que que a gente pode fazer com esses expoentes aqui? O que a gente está fazendo? Se 3 à quinta não é a mesma coisa que 3 elevado a 2, vezes 3 elevado a 3. 3 mais 2 dá 5, certo? Você tem um número 5 vezes. Então é daí que vem essa propriedade aqui em cima, certo? É a propriedade da multiplicação. O que está falando? Quando as bases são iguais, certo? Você tem os expoentes lá em cima diferentes. Você pega essa base, mantém essa base, certo? Mantém a base, que é o número 3. Soma os expoentes. 3 mais 2, 3 elevado a 5. Fechou? Entendeu? Básico, né? Simples. Fácil de se entender. A divisão. A parada é mais ou menos a mesma, né? Você tem um número dividindo o outro. Tá falando ali, se você pegar esse número que tem a base igual, lembra sempre disso, as bases elas têm que ser iguais. Dividir um número pelo outro, você vai subtrair esses expoentes. Não, mas como assim? Não é possível. É possível, eu vou te mostrar aqui, ó. Vamos pegar o mesmo exemplo aqui. 3, vou pegar um número um pouquinho maior. 3 elevado a 5, dividido por 3 elevado a 2. Ó, as bases são iguais, não surtem. As bases têm que ser iguais. Regra importante disso.
que é 3 elevado a 5 mesmo? 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes, certo? Dividido 3 ao quadrado é o quê? 3 vezes 3. Pô, peraí, cara, eu já vi isso em algum lugar. Quando um número dividido por ele mesmo, dá 1. Hã? Quê? 4 dividido por 4. Quanto que dá? 1. Não. Sim, rapaz. 5 dividido por 5, quanto que dá? 1 também. Então, quando você tem um número dividido por ele mesmo, o que que a gente costuma dizer que a gente faz? Ah, corta esse com esse. Não, não corta nada. Aqui não tem nada de cortar, não. Tá dividindo um número por ele mesmo, dá 1. Então, aqui, ó. Você tem 3 dividido por 3. 1. 3 dividido por 3. 1. Então, fica 3 vezes 3 vezes 3 vezes quanto? Vezes 1 vezes 1. Hã? Isso aqui, ó. 3 dividido por 3 dá quanto? 1. Certo? Então, quanto que dá isso aqui? 3 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Vezes 1 dá 3 ao cubo mesmo. Calma aí, calma. Como assim? Cara, você tá entendendo o que a gente tá fazendo aqui? Quando você divide um número pelo outro, o que você tá fazendo é cortar, porque você tá dividindo um número por ele mesmo. Então, só sobra isso aqui, ó. Sério? É isso mesmo. Então, como que reflete essa propriedade aqui? Vamos fazer aqui a propriedade. 3 à quinta dividido, né? Dividido por 3 ao quadrado, a mesma coisa que 3 elevado a 5 menos 2. E caso você não saiba, na minha terra, 3 elevado a 5 menos 2, 5 menos 2 dá quanto? 3. 3 ao cubo. Não é possível, eu digo para você, é possível. Pega o 3, eleva a 5, depois pega o 3, eleva a 2, divide esse número. Você vai ver que vai dar a mesma resposta de 3 elevado ao cubo. É, cara, essa é a magia da matemática, essa é a matemática, né? Que a gente costuma dizer. Vamos lá, tem mais. Aqui, ó. Multiplicação ao expoente. Como assim? Você tem esse número aqui, A vezes B, e os dois estão elevados ao expoente N. Isso é a mesma coisa que você pegar esse expoente N, já ouviu falar de distributiva, o chuveirinho, certo? E fazer o quê, amigo? Você pega aqui, ó, taca o N aqui e taca o N no A também. Hã? Como assim? Fica o quê? A elevado a N vezes B elevado a N. Não, cara, não é possível. Digo para você, é possível. É a matemática. Vou pegar um exemplo aqui para você ver. Você tem aqui, ó, 5 vezes 3 elevado ao quadrado. 5 vezes 3 é quanto? 5 vezes 3, pô, fácil. 15, né? 15 elevado a 2. Mesma coisa que 15 vezes 15. Você faz aí no seu celular aí 15 vezes 15 dá quanto? 225. Entendeu? Agora vamos fazer a propriedade ali, usando a propriedade aqui, ó. 5 vezes 3 ao quadrado. A gente viu ali naquela propriedade que é o quê? 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Não é possível. Eu te digo, é possível. 5 ao quadrado é quanto? 5 vezes 5, 25. 3 ao quadrado é quanto? 3 vezes 3, 9. 25 vezes 9. Dá até um arrepio aqui, ó. 225. Então, as propriedades, elas servem para nos ajudar nesse sentido, certo? De você conseguir resumir um bocado de conta. Aqui, ó, teve um passo a mais. Teve que multiplicar aqui. Ali você vai ter que fazer só 15 vezes 15. Você pode usar também o inverso. Você tem um número lá, por exemplo, você quer saber quanto que é 15 ao quadrado. Pô, 15 ao quadrado é uma conta meio grande aí. Mas o que você sabe? Sabe que 15 é a mesma coisa que o quê? 5 vezes 3. Você divide o 15 em 5 e no número 3. Aí vai ficar 5 vezes 3 ao quadrado. Lembrou da propriedade? Pô, eu sei quanto que é 5 ao quadrado, sei quanto que é 3 ao quadrado. É mais fácil. Multiplica os dois e dá o mesmo resultado. É assim que funcionam as propriedades. É para isso que elas estão aí.